Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje é segunda-feira, tem muita coisa pra gente viver nessa segunda-feira. Mas antes de mais nada, eu sentei um pouquinho aqui porque eu quero conversar com vocês, quero contextualizar o que vem acontecendo nos últimos dias e o que eu venho percebido e também a decisão que eu tomei. Sei que esse canal começou com foco no emagrecimento, mas como vocês falaram muito aqui nos comentários que queria acompanhar um pouco mais da minha vida e da minha rotina, eu acho que é relevante eu entrar nesse contexto aqui com vocês pra começar a gravar um pouco mais sobre a minha rotina e mais do meu dia a dia, e não só o processo de emagrecimento em si. Então bora lá, gente, vou contextualizar aqui pra vocês o que vem acontecendo. Como eu falei pra vocês em algum vídeo aqui no canal, eu tenho um outro canal aqui no YouTube que eu já sou monetizada, que eu já ganho dinheiro com ele, que eu ensino mini cake donuts, como fazer, como produzir, como vender. E também pego algumas encomendas aqui pra minha região. Em algum vídeo aqui do canal eu mostrei pra vocês que eu passei a tarde toda fazendo uma encomenda, que eu não me alimentei direito, que eu me desgastei bastante. E confesso pra vocês que depois que o dia finalizou, que eu deitei na minha cama, eu tive uma crise de ansiedade. Essa crise de ansiedade, ela vem sempre que eu tenho uma responsabilidade assim com os mini donuts, porque é uma coisa que eu faço que não é uma coisa que me agrada muito, porque me desgasta, eu passo o dia todo fazendo isso, não me alimento direito, eu passo muito mal, minhas pernas ficam muito inchadas depois que eu finalizo. Então, apesar de ser uma renda extra e também o meu trabalho aqui no YouTube já de algum tempo, já faz 3 anos que eu tenho esse canal e que eu faço esse conteúdo pra ele, é um conteúdo que me desgasta muito e fez com que esses últimos 3 anos eu me deixasse muito de lado e focasse muito nisso. Mas foi muito pesada essa fase pra mim, já faz uns 3 anos isso. E depois disso eu comecei a ficar totalmente focada no YouTube e acabei me deixando um pouco de lado. Confesso pra vocês que nesses 3 anos eu engordei quase 40 quilos. Eu perdi a minha mãe nesse processo, eu assumi a responsabilidade de cuidar do meu irmão mais novo, né, que minha mãe faleceu, então eu peguei a responsabilidade pra mim. Não aguentei por muito tempo cuidar de 2 crianças com crise de ansiedade, com depressão, passando pelo luto, então eu tive que devolver, de certa forma, o meu irmão pro pai biológico dele e consegui assumir a responsabilidade de cuidar da minha casa e de mim. Porém, também foi bem complicado, eu não consegui focar em mim, eu fiquei mais focada ainda nesse meu canal e no meu trabalho. Coisa que eu vi, assim, que poderia dar certo, era os mini cake donuts e o meu canal. Então eu continuei com isso, mesmo me fazendo mal, mesmo me atrapalhando no meu dia a dia. E eu foquei nisso 100%, aí eu comecei a fazer bolo de pote, comecei a fazer bolo vulcão, e aí eu comecei a fazer vários tipos de doce, o que fez com que eu precisava fazer vídeo experimentando, enfim, isso me atrapalhou um pouco. Eu senti que nesse período, tipo de uns 2, 3 meses, eu comecei a ganhar peso novamente, começou a acelerar o meu ganho de peso. E aí eu falei, ou eu cuido da minha saúde, ou eu continuo com os donuts e deixo minha saúde de lado. E a gente não pode se deixar de lado, né? Pensando nisso, né, criei esse canal. Já faz uns 10 dias que a gente tá ativo aqui nesse canal, graças a Deus. A gente tá virando uma grande comunidade também. E tá sendo um conteúdo leve, porque eu tô gravando pra vocês uma coisa que realmente eu tô fazendo no meu dia a dia. Não é aquela coisa muito montada pra poder gravar receita, sabe? É o meu dia a dia mesmo, do jeito que ele é. Enfim, dando o meu melhor sempre. E tá sendo muito mais leve, tá sendo muito mais gratificante, muito mais gostoso trabalhar dessa forma. E eu pretendo focar nisso. E se for pra ser uma renda extra, se for pra ser o meu trabalho mesmo, que bom, porque tá sendo uma coisa muito leve, uma coisa que vai durar por muito tempo, sabe? É uma coisa que dá pra levar pra frente, não é como os mini donuts que às vezes tá em alta e todo mundo tá atrás e de repente ele tem uma queda e ninguém mais quer saber, e aí você fica naquela coisa oscilando o tempo todo e tendo crise de ansiedade. Isso não tá fazendo bem pra mim. E toda vez que eu tenho uma crise de ansiedade, isso custa muito caro, porque tudo aquilo que eu tô fazendo depois da crise de ansiedade eu começo a repensar e penso que não vale a pena. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. O meu marido, ele tá construindo aonde era a nossa lavanderia, uma cozinha, a parte da nossa casa, porque eu iria trabalhar com os mini donuts e iria gravar uns vídeos mais profissionais nessa cozinha. Então não iria ser mais dentro da cozinha da minha casa. E aí no sábado ele tava mexendo lá. E aí, como eu tive uma crise de ansiedade, eu não queria ficar aqui dentro de casa sozinha. Então fiquei lá observando ele fazendo as coisas. E ali eu tive mais uma crise de ansiedade.
percebendo que eu não quero ficar ali dentro daquela cozinha o tempo todo gravando vídeo, editando vídeo e postando vídeo que às vezes tá em alta e às vezes não tá. É uma coisa que oscila muito. Quem já não quer gravar esse conteúdo e gravar dessa forma, fica muito pesado, fica muito no automático e não é isso que eu queria. Eu queria ter a liberdade de criar e de falar as coisas do jeito que elas são e não uma coisa ensaiada. O marido viu que eu tava ali chorando e em crise. E depois que eu me recuperei, ele falou pra mim, olha, por que você não para com os donuts, continua com o seu canal de emagrecimento, cuida da sua saúde, é uma forma de você registrar o seu processo, vai ajudar outras pessoas, vai ajudar você, porque você vai ver que você não tá sozinha. Confesso pra vocês que no fundo, eu fico pensativa, porque desistir dos donuts e das encomendas e do canal de donuts significa que eu vou deixar de lado a monetização, que é o que me dá uma estabilidade pra fazer as coisas que eu quero, né? E então é uma atitude que eu vou ter que tomar. Não sei se eu deveria estar trazendo esse conteúdo aqui pra vocês, falando sobre isso, mas optar por 2026 ser o ano que eu vou cuidar de mim. Então, meio que esse vídeo vai ser realmente um recomeço, não só na área do emagrecimento, mas também na minha mente, nos meus hábitos, na minha socialização com as pessoas, em sair de casa. Tomei essa decisão de que eu vou parar com esse meu outro canal e com os donuts também, então eu vou focar em outras coisas. Como vocês viram aí, ó, eu picotei o meu cabelo, gente, por conta de uma crise de ansiedade. Eu fui pentear o meu cabelo e eu senti que meu cabelo tava muito seco. O que eu fiz? Taquei tesoura. Já me arrependi? Já me arrependi, mas não tem como voltar atrás. Então, pra mim ficar estável emocionalmente, eu preciso cuidar da minha mente e cuidar da minha vida mesmo, sabe? E esquecer as outras coisas. Antes de mais nada, eu queria conversar isso com vocês pra dar um checkmate, assim, sabe? Pra me sentir que eu realmente tomei essa decisão. Esse dia marca o ponto zero de que agora eu estou 100% focada em mim e na minha vida, e não nas coisas que eu fazia à parte, que não me faziam bem. Vou viver essa segunda-feira da melhor forma possível, porque segunda-feira é o dia oficial do recomeço, né? Então bora lá recomeçar aquilo que a gente não fez muito bem na semana passada, a gente vai fazer melhor dessa vez, então bora lá. 140 redondo. Minha primeira refeição da segunda-feira está sendo entre o café da manhã e o almoço. Agora são 12:00 e pouco já. E eu não tomei café da manhã. Então, vamos dizer que eu estou em jejum, né? E aí, pra comer de forma saudável, mas também não comer coisa muito pesada, optei por comer 2 ovos mexidos, 2 colheres de carne moída e meio tomate, sem tempero, sem sal, sem nada. E acompanhando aqui com um copinho de café, porque eu não consigo ficar sem tomar café o dia todo, nem que seja preto mesmo. Vou tentar tomar preto do que café com leite, porque me dá muita dor de cabeça, eu sou muito acostumada a tomar café. Essa vai ser a minha primeira refeição do dia. Gente, confesso pra vocês que eu queria ser um pouco mais rígida, sabe? Fazer jejum todos os dias, tipo, depois das 6, sair cedo pra caminhar, tipo, 7 horas da manhã, que é a hora que eu poderia ir caminhar. Sabe? Ficar um dia na semana sem carboidrato. Esse tipo de coisa. Eu queria ser mais rígida pra mim ter uma perca de peso mais significativa. Mas o meu maior medo, como uma pessoa ansiosa e também como pessoa mesmo, é tentar fazer tudo de uma vez só e acabar desistindo. Porque eu já passei por isso muitas vezes. Então, eu tô tentando centrar minha cabeça, focar minha cabeça em tentar limpar minha alimentação. Porque vocês podem até falar, nossa, tá faltando carboidrato, tá faltando uma salada de verdade.
Mas eu não tenho o hábito de comer isso há muitos anos. Eu tenho o hábito de comer, por exemplo, no café da manhã, café com leite e bolacha recheada. Porque eu tenho fácil acesso, porque minha filha já come isso durante os dias dela, porque ela é uma criança. Na hora do almoço, não tem nada, eu tô com preguiça de fazer uma comida mais saudável. Por exemplo, essa versão aqui, que é muito mais saudável do que um miojo, por exemplo. Muitas vezes eu deixei de fazer almoço porque só eu tava em casa, minha filha na escola, meu marido trabalhando. Vou fazer comida só pra mim? Não tem arroz pronto, não tem feijão pronto? Não vou fazer comida só pra mim. Então eu vou comprar um miojo, ou então, sei lá, vou comprar um pão com mortandela e tomar com refrigerante. Então era esse tipo de alimentação que eu tinha algum tempo atrás. Fazer uma coisa que seja duradoura. Eu sei que pode estar muito lento, pode estar muito com muitas aberturas, por exemplo, comendo isso aqui em vez de uma salada, ou comendo muito carboidrato. Mas a diferença eu tô comendo arroz, que é bem diferente de você comer um pão com mortandela, do que comer uma bolacha recheada. Eu tô comendo um purê de batata com carne moída, ok, não é tão saudável assim pra quem quer emagrecer, a quantidade talvez não seja muito boa, mas pra quem come miojo na hora do almoço, comer um purê de batata com carne moída é muito mais eficaz, é muito melhor, muito mais saudável. Eu acho que isso faz muito mais sentido e a gente consegue fazer isso por muito mais tempo do que uma dieta muito restritiva. Mas é isso, gente, Gente do céu, eu cronometrei o tempo que eu fiz exercício, deu 22 minutos e 16, e olha só a minha situação. Eu tô muito suada, foi o que eu consegui por hoje. Se eu conseguir fazer caminhada mais tarde eu vou fazer, mas primeiro dia de exercício em casa, concluído com sucesso. E olha só meu rosto, gente. Nossa, eu tô muito ofegante. Parece que não é nada, né? Mas cansa. Dá pra cansar. E olha só, eu tô derretendo. Deixa eu vir mais no claro pra vocês verem. Olha isso. Gente do céu. Gente do céu, tô suando demais. Agora eu vou tomar uma água e vou descansar um pouco. Eu tô até tremendo os braços e as pernas. Eu fiz um exercício aqui do YouTube mesmo. E alongamento também. E esse aqui é o resultado de hoje. 22 minutos. Continuo suando.
Parece que eu lavei meu rosto. Vai ser suor. Gente do céu. Olha isso. 22 minutos só. E deu pra suar bastante. Se a gente fizer isso todos os dias, já ajuda muito, né? Pra quem não faz nenhum tipo de exercício. Mas é só o primeiro dia. Hoje realmente começamos com os exercícios em casa. E deu pra suar bastante. Aproveitando que a Lorena dormiu, o sono da tarde dela, eu tava vasculhando ali o armário, né? E aí eu achei essas gelatinas aqui, que ela adora. Essas gelatinas assim de caixinha. E também tem esses potinhos que eu fazia bolo no pote. E aí, como eu não faço mais, ficaram aqui. Então, coloquei uma água aqui pra esquentar. E vou fazer essas gelatinas, que é uma boa opção pra gente não se descontrolar com doce, né? Eu tinha um alface na geladeira, que era da semana passada que eu comprei na feira, e ele tava quase todo perdido. Mas eu tirei as folhas ruins dele e consegui salvar esse tanto de alface aqui, que tinha 2 pés de alface, né? E a gente precisa consumir logo, porque já faz bastante tempo que tá na geladeira. E aí eu peguei aqui um papel toalha e vou colocar eles aqui pra dar uma secada neles. Deixar um tempinho aqui secando as folhas. E depois eu vou armazenar dentro desse pote mesmo com papel toalha no fundo. Gente, vou tomar meu café da tarde, que já tá bem tarde, aliás, mas eu não queria pular porque eu não comi nada depois do almoço. Então, tô tomando aqui meio copo de café com leite e uma torradinha com um pouco de requeijão e um pão de mel. Tem esse açuquinho aqui, ó, mas é só um que eu vou comer. E o café com leite. Porque, gente, eu tô preparando as marmitas, tô fazendo arroz, fazendo frango, então ficou um pouco corrido. Mas pra não pular essa refeição, eu vou comer isso aqui, vou finalizar as marmitas e no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês. Vou tomar aqui o meu café, gente, e eu continuo um caco, porque depois do exercício eu já comecei a mexer aqui na cozinha, fazer as coisas, fiz a gelatina, dei uma lavada no alface, como eu mostrei pra vocês, coloquei o frango também pra cozinhar e agora eu terminei de fazer o arroz. Então eu vou começar a montar as marmitas e a marmita dessa semana vai ser bem prática mesmo, pra não deixar de almoçar, como foi o caso do que aconteceu hoje, né? Mas é isso, vou tomar meu café aqui e vou aproveitar pra me despedir de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Deixa fixado também no primeiro comentário o grupo de WhatsApp que eu fiz pra gente se ajudar, pra gente conversar mais no dia a dia e mostrar nossas refeições, o que a gente tá fazendo pra conseguir emagrecer, tá bom? Todo mundo pediu pra mim fazer esse grupo, então eu fiz hoje e vou deixar fixado no primeiro comentário. É isso, um beijo e até amanhã ou no próximo vídeo, né? Tchau!